Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre as redes do OpenShift. Nós temos a rede de pod e a rede de máquinas virtuais. São arquiteturas diferentes, elas trabalham de forma diferente, elas requerem implementações diferentes. Como vocês estão vendo no desenho, eu tenho a Stack 1, que representa a rede de pod. Então eu tenho a rede de pod, que ela usa uma rede específica, que é o Cluster IP. Observem que eu tenho a opção de overlay, então quando há uma comunicação entre um host e outro, isso é tunelado usando o Geneve. Tá? E aí eu tenho uma opção de aplicar regras de entrada e saída, regras de firewall, ACL. Então eu posso dizer que o container A não pode falar com o container B. Então eu tenho esse nível de microsegmentação. Não é tão aprofundado, mas eu tenho essa opção por conta do overlay. Já quando nós falamos de rede de máquinas virtuais, né, a Stack 2, ela acontece diferente, ela não tem overlay. Então você usa o OVN, que a gente chama de uma topologia chamada LocalNet. Então, se você tiver, por exemplo, somente um bound, você pode criar uma segunda bridge, criando através de uma policy NNCP, e essa segunda bridge, você configurar uma topologia que a gente chama de LocalNet, né? Tem uma parte de bridge, que é o bridge map, junto com o LocalNet, que a gente chama de rede física, e aí você pode criar os Network Attachment Definition. Quando você faz isso, a máquina virtual ela passa a falar diretamente com o switch físico sem qualquer tipo de overlay. Ok? Então isso é importante. Quando você usa o Multus com o OVN Network juntamente com a topologia LocalNet, você não tem overlay. Então você não pode aplicar qualquer tipo de microsegmentação. Essa configuração é utilizada em grandes projetos, principalmente se você vai migrar de ambientes VMware para OpenShift ou posicionar o produto como qualquer outro hypervisor do mercado. Então você vai usar esse tipo de topologia, esse tipo de configuração para atribuir interfaces externas às máquinas virtuais, para que elas possam falar diretamente com o mundo externo usando switches em trunk, sem qualquer tipo de overlay. Bom, vamos começar dando uma olhada no que eu tenho de regras já prontas aí da rede de Policies Network que eu posso aplicar para a rede de pod, para os pods propriamente dito, porque como eles sofrem o overlay, então eu posso aplicar isso aí, diferentemente das máquinas virtuais. Das máquinas virtuais eu criei uma policy, um NNCP, e gerei uma segunda bridge, que é essa BR dados aí. Observem essa policy, o YAML dela, e tem uma informação extremamente importante que é na parte do OVN, que é a bridge, que foi criada, a BR dados, LocalNet, isso é importante, dados, que é a rede física que ele chama, essa é a rede física. Essa alteração de interface é nova, na versão 4.2.2, ficou mais simples, né? Mais intuitivo de criar essas redes externas. Tem até uma assistente aí que eu posso estar criando, atribuir para qualquer namespace. E observe que ele usou aquela policy que nós criamos, a topologia LocalNet e aquela bridge BR dados. Então nós podemos atribuir isso para as máquinas virtuais. Dei uma olhada aí, tem uma máquina Windows 2000. Observe que ela está com um NAD, que é um Network Attachment Definition. Ok? Está na VLAN 20. Nós podemos fazer um teste aí. Vamos logar nela para dar uma olhada aí, validar essa configuração. Então vejam aí que ele pegou um IP da VLAN 20. Vamos dar mais uma validada, pingar IPs outras VLANs externamente. Vejam que funciona. Essa máquina ela está com uma interface externa numa VLAN, que é a VLAN 20. Nós temos agora uma configuração de uma máquina Linux, como um Fedora. Vamos logar nele, né, para dar uma olhada aí, conferir a configuração. Essa máquina especificamente ela está usando a rede de pod. Então observe que ela tem um IP 10.0.2.2. Nós conseguimos sair através de NAT. Nós conseguimos sair. Então a máquina virtual, vocês vão ver que ela tem o IP 10.0.2.2 e o pod dela, que ela utiliza como gateway, 0.2.1. Observem que ela consegue sair tranquilamente para a internet. E ela está usando uma interface, uma rede de pod, que é o Pod Networking. Vamos olhar o container dela, que foi o que o KubeVirt encapsulou para que ela ligasse. Então vamos pegar o pod, vamos logar via CLI, né, para que a gente consiga acessar lá e ver a configuração de rede dele. Então observe que o pod tem dois IPs,
o IP do pod, da rede de pod, tá? E o IP que o pod faz a comunicação com a máquina virtual, que é aquela rede 10.0.2.1 é o IP dele, que é o gateway da VM, isso é importante, cuidado para não fazer confusão. E o IP 10.0.2.2 é o que fica na máquina virtual quando a máquina virtual utiliza a rede de pod. Olhem lá, observe que a máquina virtual tem o IP 10.0.2.2. Se a gente der uma olhada na parte de rota, observe que a próxima rota dessa máquina virtual é o IP, aquele segundo IP do pod, que é o 10.0.2.1. É uma rede exclusiva para a VM comunicar com o pod. E o pod tem um outro IP que é a rede do cluster. Vamos dar uma olhada aí qual o caminho que ele percorre aí até chegar, por exemplo, no meu destino, que é a rede 926831. Observe que ele passa pelo gateway que é 10.0.2.1 até chegar no meu IP que eu coloquei aí, que é o meu gateway da rede local. Então essa configuração que nós fizemos para que a máquina virtual pegasse IP externo é usando uma topologia localnet. A gente criou uma segunda bridge. Para isso a gente criou uma policy NNCP para juntar tudo isso e poder atribuir interfaces externas às VMs. Ok? Então essa policy é extremamente importante para que o NAD, né, que é o Network Attachment Definition, possa ser criado, e aí a gente atribui a máquina virtual para que ela fale com o mundo externo, fale com o switch físico em trunk. É isso aí, eu estou usando a versão 4.2.2 do OpenShift, aos operadores que eu tenho instalado, e um grande abraço aí, nos vemos nos próximos vídeos.